Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 13 de junho de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos o livro No Mundo Maior. Hoje nós iremos fazer o primeiro capítulo, Entre Dois Planos. Então, todos aqui estão no mundo espiritual, obviamente. Os livros de André Luiz retratam o mundo espiritual. E é onde eles vão iniciar um novo trabalho. E normalmente quando eles iniciam um novo trabalho, eles começam por uma palestra de um espírito bem mais evoluído que eles. É essa palestra que nós vamos acompanhar hoje. Mas nós vamos iniciar conhecendo os personagens. Quem será dessa vez o instrutor? Quem será o assistente? Então, à medida que vai surgindo cada personagem, grifa e já coloca nessa parte superior. Porque aí, por exemplo, o Caldeiraro, ele vai, como ele é o assistente, ele vai estar acompanhando o livro inteiro. Entendeu? Eusébio, o instrutor dessa noite, é ele que vai fazer a palestra. Vamos lá então? Que o nosso Senhor Jesus nos conduza. Então vamos lá. Entre dois planos. Se houver dúvida, pergunte. Esplendia o luar, revestindo os ângulos da paisagem de intensa luz. Eles estão no mundo espiritual. O mundo espiritual é essa colônia vinculada ao planeta Terra, dentro do nosso sistema solar. Quantas luas nós temos no planeta Terra? Uma. Então, ele está retratando aqui, a colônia está paralela ao planeta Terra, tá bom? Então, não vai imaginar que é uma lua do mundo espiritual dele, não, é a nossa mesmo, tá? Maravilhosos cúmulos a oeste, espraiados no horizonte, semelhavam-se a castelos de espuma láctea, perdidos no imenso azul, confinando com a amplidão. O quadro terrestre contrastava com o doce encantamento do alto, deixando entrever a vasta planície, recamada de arvoredo em pesado verde escuro. Ao sul, caprichosos cirros, que são nuvens, tá, gente? Nuvens reclinavam-se do céu sobre a terra, simbolizando o adorno de gaze esvoaçante. Evoquei, nesse momento, a juventude da humanidade encarnada. Ele foi muito dócil aqui, dizendo que nós estamos no nível de jovem. Perguntando a mim mesmo se aquelas bandas alvas do firmamento não seriam faixas celestiais. Bandas aí não é a banda do... Não, é banda de bandagem, é a famosa ataduras. O povo está todo doente, é como se fossem ataduras. Faixas celestes, bandas alvas do firmamento, não seriam faixas celestiais a protegerem o repouso do educandário terrestre. A solidão imponente do plenilúnio, que é a lua cheia, tá? Infundia-me quase terror pela melancolia de uma majestosa e indizível beleza. A ideia de Deus envolvia-me o pensamento, arrancando-me notas de respeito e gratidão, diz André Luiz, que eu, entretanto, não chegava a emitir. Em plena casa da noite, rendia culto de amor ao Eterno, que ele criara os fundamentos sublimes de silêncio e de paz, em refrigério das almas encarnadas na crosta da terra.
O luminoso disco lunar irradiava, desta forma, maravilhosas sugestões. Aos seus reflexos, iniciara-se a evolução terrena, e numerosas civilizações haviam modificado o curso das experiências humanas. Aquela mesma lâmpada suspensa clareara o caminho dos seres primitivos, conduzira os passos dos conquistadores, norteara a jornada dos santos. Testemunha impassível. Ele está falando de quem? Muito bem. Quem é que está falando? Testemunha impassível, a lua, observar a fundação de cidades suntuosas, acompanhando-lhes a prosperidade e a decadência, contemplar as incessantes renovações da geografia política do mundo, brilhara sobre a testa coroada dos príncipes e sobre o cajado de misérrimos pastores. Presenciava todos os dias, há longos milênios, o nascimento e a morte de milhões de seres. Sua augusta serenidade refletia a paz divina. Cá embaixo, desencarnados e encarnados, possuidores de relativa inteligência, podíamos proceder a experimentos, reparar estradas, contrair compromissos ou edificar virtudes, entre a esperança e a inquietação, aprendendo e recapitulando sempre, mas a lua solitária e alvinitente, brilhante, trazia-nos a ideia da tranquilidade inexpugnável, invencível da divina lei. A região do encontro está próxima. A palavra do assistente Calderaro interrompeu-me a meditação. O aviso fazia-me sentir o trabalho, a responsabilidade. Lembrava, sobretudo, que não me encontrava só. Não viajávamos, ambos sem objetivo. Em breves minutos, partilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio. Então, nós temos aí 2 nomes. Quem foram? Calderaro é quem? Assistente. Já coloca lá em cima. E agora nós temos quem? Qual vai ser a função do Eusébio? Muito bem. Então, vamos lá. Quem era Eusébio? Em breves minutos, partilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio, abnegado paladino, que seria cavaleiro do amor cristão, em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Eusébio dedicara-se de há muito ao ministério do socorro espiritual, com vastíssimos créditos em nosso plano, renunciara a posições de realce e adiara sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Superintendia, dirigia prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos, unidos, atados ao círculo carnal, e a discípulos recém-libertos do campo físico. Então, nós temos aqui Eusébio já nos mostrando que é um espírito de vastíssimos créditos em nosso plano, e que ele poderia estar realizando posição de realce, mas ele renunciou a essa posição para ficar na condição de instrutor, atendendo alunos relativamente espiritualizados, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, o que Eusébio faz? Na condição de professor, de instrutor, é levado do mundo físico, no momento do sono, jovem, pessoas, alunos que estão começando a se espiritualizar. Vocês sabem a diferença de ser espírita para ser espiritualista? Mas vamos lá. O espiritualista, ele acredita na existência da alma, mas não necessariamente na sobrevivência, na atuação, na comunicabilidade e na reencarnação. Então, o espiritualista, por exemplo, todas as religiões são espiritualistas.
Porque se eu morro, ou eu vou para o céu ou vou para o inferno. Quem que vai? A alma. Então, esse grupo religioso são o quê? São espiritualistas. Acreditam na existência da alma, mas não acreditam na reencarnação. Não acreditam que a alma possa se comunicar, que a alma possa aparecer. Então, o espiritista ou espírita, ele acredita nos princípios básicos da doutrina espírita. Ele acredita, ele é espiritualista, mas ele é espiritista, porque ele acredita na existência da alma, na sobrevivência da alma, na continuidade da vida no mundo espiritual, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, e aí vai embora. São os princípios básicos da doutrina espírita. Para uma nova doutrina, novos termos. Isso está na introdução de O Livro dos Espíritos. Espiritualista, espiritista e o espírita. Todo aquele que estuda a doutrina espírita será chamado de kardecista. Espírita ou espiritista. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, exatamente. Então aqui essa reunião seria só para os espíritas? Não. Para os espiritualistas, todos aqueles que acreditam na existência de uma alma, ok? Então é esse grupo que o nosso irmão Eusébio irá falar. Nesse caso aqui, ele vai atender tanto espírito quanto almas. Isso é só nomenclatura. A alma seria para o espírito encarnado e espírito para quem está na erraticidade. Então ele vai atender os dois? Vai. Essa reunião é para os dois, tá bom? Qual é o maior trabalho que eu tenho que realizar? A minha reforma moral. É o principal e o primeiro. Então, realizando esse trabalho de reforma moral, já fizemos bastante. Porque um ser humano melhor é uma esposa melhor, uma patroa melhor, um chefe melhor, um motorista melhor, um profissional melhor. Pronto, o mundo estaria uma maravilha. Vamos lá então. Atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda, voltei um pouquinho, jungidos, unidos, atados ao círculo carnal, e a discípulos recém-libertos do campo físico. Então vai atender tanto alma quanto espírito. A enorme instituição a que dedicava direção fulgurante, né, brilhante, regurgitava de almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores. Regurgitava, ou seja, era gente que não acabava mais. As esferas inferiores e as superiores, ou seja, é o que? O intermediário. Gente com imensidão de problemas e de indagações de toda a espécie, a requerer-lhe paciência e sabedoria. Entretanto, o indefeso, incansável missionário, malgrado, apesar de o constante acúmulo de serviços complexos, encontrava tempo para descer, olha só, semanalmente, a crosta planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulado. Então André Luiz está onde? Na crosta. Na crosta. Essa colônia é na crosta. Bem aqui, paralelo. E ele fazia esse trabalho, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulado, sem recurso de elevação para vir ao encontro de seu verbo iluminado na sede superior. Então, como nós não podemos ir lá, ele vem até nós. Não o conhecia pessoalmente, diz André Luiz. Calderaro, porém, recebia-lhe a orientação de conformidade com o quadro hierárquico, e a ele se referira com o entusiasmo de subordinado que se liga ao chefe, guardando o amor acima da obediência. Olha que bonito isso aqui. Guardando o amor acima da obediência. O assistente a seu turno, quem é o assistente?
prestava serviço ativo na própria crosta da terra, a atender de modo direto aos irmãos encarnados. Especializara-se na ciência do socorro espiritual, naquela que, entre os estudiosos do mundo, poderíamos chamar psiquiatria iluminada. Fecha aspas. Setor de realizações que há muito tempo me seduzia. Olha que interessante. Essa era a especialização de quem? De Calderaro. Dispondo de uma semana, sem obrigações definidas, dentre os encargos que me diziam respeito. Ou seja, se você acha que vai desencarnar e vai ficar no mundo espiritual ocioso, só se tu ficar no umbral. Até acabar a vitalidade, cair a ficha, fica naquele ai. A partir do momento que você adquiriu consciência, é 24 horas no ar. Então ele tem uma semana aqui, 7 dias. Dispondo de uma semana sem obrigações definidas, dentre os encargos que me diziam respeito, solicitei ingresso na turma de adestramento, da qual se fizera Calderaro eminente orientador, tendo-me ele aceito com a gentileza característica dos legítimos missionários e propondo-me conduzir-me carinhosamente. Então fica a dica aqui. Você que recepciona muito mal, isso mostra que você não está servindo bem. Quem é bom, acolhe bem. Encontrava-se em uma oportunidade favorável aos meus propósitos de aprender, pois a equipe de preparação que lhe recebia ensinamentos excursionava em outra região, a labutar em atividades edificantes. À vista disso, poderia dispensar-me toda a atenção, auxiliando-me nos desejos. Como está só na apresentação, a nossa leitura está mais corrida, tá bom? Os casos que lhe eram atinentes, relativo, explicou-me solícito, não apresentavam continuidade substancial. Desdobravam-se, constituíam obra de improviso, obedeciam ao inopinado, repentino, das ordens de serviço ou das situações. Noutros campos de ação, fazia-se imprescindível o roteiro, previstas as condições e as circunstâncias. No quadro de responsabilidades, porém, que lhe estavam afetas, diferiam as normas. Importava acompanhar os problemas, quais imprevistas manifestações da própria vida. Em virtude de tais flutuações, não traçava, a rigor, programas quanto à particularidade. Executava os deveres que lhe competiam, onde, como e quando determinasse os desígnios superiores. O escopo fundamental da tarefa circunscrevia ao socorro imediato aos infelizes, evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Olha o trabalho que eles realizam. Para isso, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas com acendrado, como se fosse assim, um purificado, um puro devotamento mesmo, ao bem do próximo. Então a criatura tinha que amar mesmo. Calderaro, neste particular, não deixava perceber qualquer dúvida. A bondade espontânea lhe era indício da virtude, e a inquebrantável serenidade revelava-lhe a sabedoria. Aqui apresentando já o próprio Calderaro, o trabalho que ele faz como psiquiatra, vamos dizer assim, atuando no mundo físico para evitar o suicídio, para evitar a loucura e que mais aí? Extremos desastres morais. Extremos desastres morais. Então, nós pensamos assim, é muito comum acharmos que nós estamos soltos, que a misericórdia divina não nos atende. Atende sim. Só que chega uma hora que a gente tem que respeitar a nossa escolha.
Não tem como. Mas existe toda uma ação espiritual. Não lhe gozava o convívio desde muitos dias. Abraçaram na véspera pela primeira vez. Bastou, no entanto, 1 minuto de sintonia para que se estabelecesse entre nós sadia intimidade. Embora lhe reconhecesse a sobriedade verbal, desde o momento do nosso encontro, permutávamos, trocávamos impressões como velhos amigos. Seguindo-lhe, pois, os passos afetuosamente, de alma edificada na fraternidade e na confiança, vi-me a reduzida distância de extenso parque em plena natureza terrestre. Em torno, árvores robustas de copas farfalhantes alinhavam-se à maneira de sentinelas, adrede, de propósito, postadas para velar-nos pelos serviços. O vento passava cantando em surdina no recinto iluminado de claridades inacessíveis à faculdade receptiva do olhar humano. Aglomeravam-se algumas centenas de companheiros temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do... Então aí ele já informa que para essa reunião, para essa palestra, temos a presença de centenas de companheiros encarnados que estão no momento do sono, tá bom? Centenas, não temos noção quantos. Amigos de nossa esfera atendiam-nos com desvelo, mostrando interesse afetivo, prazer de servir e santa paciência. Reparei que muitos se mantinham de pé, outros, contudo, se acomodavam nas protuberâncias do solo, alcatifado, coberto de relva macia, em palestra grave e respeitosa. Ambientando-me para aquela hora de extrema beleza espiritual, Calderaro avisou-me. Todo mundo na relva. Que maravilha, né? Já sabe, quando for dormir para a reunião no mundo espiritual com Eusébio, leva uma cadeira. Vai ser de pé. Vamos lá. Ambientando-me para aquela hora de extrema beleza espiritual, Calderaro avisou. Na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo em suas correntes diversas, que se candidatam aos serviços de vanguarda. Serviço de frente, Então aqui vai ser quem hoje? Espiritualista, de vários ramos, tá? De várias, como ele coloca aqui, de diversas correntes. Oh! Exclamei curioso. Não se trata, pois, de assembleia, que agrupa indivíduos filiados indiscriminadamente às escolas da fé? Olha aí, então, não se trata, pois, de assembleia, que agrupa indivíduos filiados de forma indiscriminada às escolas da fé. O assistente esclareceu de pronto. Quem são esse povo? Vamos lá. A medida não seria aconselhável no círculo de nossa especialidade. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e a recém-libertas da zona física, em particular, precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção para o máximo de aproveitamento. A heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos, cada qual com sua opinião, obrigaria a digressões difusas, acarretando condenáveis desperdícios de oportunidades. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Preleção é discurso, digressões são desvios de assunto, tá bom? Olha o que ele diz. O que André pergunta aqui? Não se trata, por de uma assembleia que agrupa indivíduos filiados de forma indiscriminada às escolas da fé? Aí o assistente disse assim, olha, a medida não seria aconselhável no círculo de nossa especialidade. Então o que nós vamos fazer é pegar todos, isso não seria útil.
Então nós vamos pegar aqueles que de certa forma já carregam uma ideia de espiritualidade. Porque senão o que ia acontecer? É o que ele fala. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência. O instrutor é quem? Eusébio. A criatura encarnada é a recém-liberta da zona física, em particular, precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção, de discurso, para o máximo de aproveitamento. Se misturasse tudo, não é verdade, pessoas de princípios em centenas de indivíduos, cada qual com sua opinião obrigaria o quê? O nosso querido irmão Eusébio a fazer desvios. Você pode ver, você pega um grupo muito homogêneo, um grupo faz, um já entendeu, o outro não consegue entender, faz uma pergunta que é lá de trás, esse aqui já está lá na frente, você acaba perdendo muito tempo. Então, para o trabalho que vai realizar, é necessário que, no mínimo, esse grupo, de certa forma, sejam espiritualizados. Já tem um início de espiritualidade. Esse é o propósito. Fixou a multidão demoradamente e acrescentou. Temos aqui, em cálculo aproximado, 1.200 pessoas. Olha, gente, 1.200 pessoas. Você imagina? 300 já é 1.200 pessoas. Todo mundo sentado na relva. Essa relva era grande. Deste número, 80% se constitui de aprendizes dos templos espiritualistas, em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, conquanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. Inapto é o quê? Não apto. Não estão prontos. Mas já carregam a boa vontade. São companheiros de elevado potencial de virtudes. Quantos por cento de encarnado? 80. Exemplificam a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior por meio de esforço louvável. Olha a palavra aí. Esforço. Por isso que eles estão aí. Contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para uso próprio. Tremem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós particular cuidado, pois que, pelos seus testemunhos de diligência na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para os serviços da frente. Volta aqui. São companheiros de elevado potencial de virtudes, beleza. Esses 80% exemplificam a boa vontade, tá? Exercitam-se na iluminação interior por meio de esforço louvável. Então, eles estão querendo acertar, não é verdade? Contudo, olha a encrenca deles. Ainda não criaram o cerne, né, o centro da confiança para uso próprio. Como é isso? Que confiança é essa? Tremem ante as tempestades naturais do caminho. Então, ou seja, eu faço trabalho, eu estudo, eu me esforço, mas quando a dor bate na minha porta, eu me desespero. Se treme todinho. Essa é a encrenca desse. Porque pensa, se são espiritualistas, sabe da existência da alma. Mas quando a dor bate na porta, esquece tudo isso. Quem tem medo de morrer aqui? Ah, o que morre? Tudo que é matéria se transforma. Olha a encrenca deles. Tremem ante as tempestades naturais do caminho. E olha aqui, outro ponto. Hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma. Foge das provas. E, meus amores, são dois pontos que, de certa forma, nos ajudam na evolução. É a tempestade, que vai me ajudar a me tornar um bom marinheiro. Se eu não passar por tempestade, eu não vou me tornar um bom marinheiro. Porque eu não tenho como aprender por simbiose.
E lembra como no futuro eu ser um Eusébio, como no futuro eu ser um Cristo, e olhar para o meu irmão e dizer assim: eu sei a dor que tu está sentindo. Como é que eu posso me compadecer se eu nunca senti essa dor? Como eu posso dizer para ele: tu consegue? Porque eu já estive aí, eu consegui. Só tem que fazer uma força. Então é necessário eu passar. E meus irmãos, nós amadurecemos muito na dor. É onde a gente cresce. Não é indo para o forrobodó. Então nós fugimos. Ela coloca aqui: temos um medo, trememos ante a tempestade e hesitam, né? No círculo das provas necessária ao enriquecimento da alma. Aí ele vem aqui: como é que hesita? Exigindo de nós particular cuidado. No livro Há 2000 anos, Jesus foi preso. Um soldado romano se aproximou dele e disse: Senhor, esses judeus são fanáticos. Peça para ser julgado em Roma por César. Jesus olha para ele e diz assim: se eu quisesse, eu pediria a meu Pai e ele enviaria uma legião de anjos. Preste atenção nisso. Mas o meu Pai quer que eu me entregue. São duas situações. Ele diz: se eu quisesse, Jesus, ele diz, se eu quisesse, eu pediria a meu Pai e ele iria me mandar uma legião de anjos. Eu poderia pedir. E seria atendido. No meu pedido eu seria atendido. Mas eu não vou pedir, eu vou deixar, porque eu sei qual é a vontade que ele quer. Trocando em miúdos: batei e a porta vos será aberta. Pedi e obtereis. A pergunta é: será que o meu pedido é verdadeiramente o melhor para mim? Porque eu posso ser atendida. Vamos pegar novamente o livro Há 2000 anos. Qual era o pedido da mãe e do pai do senador? Que a filha estava com lepra e foram pedir o que a Jesus? A cura da menina. A cura foi dada. Porque, meus irmãos, eu não quero que morra, mas vai morrer. Nós só vamos prolongar. Se a menina adquiriu a lepra, aquilo estava dentro da programação dela. Por que não se submeter à lei? Por que eu tenho que pedir? Eu deveria pedir: Pai, me dá força para me viver com a lepra. Porque nós poderemos ser atendidos. E foi. Quando ele voltou, a menina estava curada. Como era o nome dela? Flavinha. Casou com um homem péssimo. A deixava sozinha. A amante do fofo colocou uma empregada dentro da casa, colocou um veneno no pozinho que ela se maquiava e ela ficou cega. Acabou desencarnando em Pompeia com a explosão do queimada com o pai. E aí? Morreu do mesmo jeito. E sofreu muito mais. E você está entendendo? Então, é isso que nós temos que entender. É essa maturidade, é isso aqui. Então, quando a dor bate na nossa porta, a gente roda todos os centros espíritas de cura. Vai, mano, desce aí o chilique. Vamos lá, vamos lá. Mas o que quiser. É o medo. É o medo. E ele diz que essa encrenca desses irmãos aqui são quanto? Temos aqui, volta lá. Temos aqui em cálculo aproximado 1.200 pessoas. Deste número, 80%, 960, se constitui de aprendizes dos templos espiritualistas, em seus ramos diversos da terra. Mas esses templos espiritualistas são da onde? Então, ou seja, desse grupo, essa massificação, aonde a encrenca? Esse desespero, o desespero da tempestade e o desespero de passar por um testemunho. Então, a lição que fica: eu posso pedir? Posso. Posso ser atendida? Posso. É o melhor para mim? Não sei. Quase sempre, o que é um espírito evoluído? Vamos pegar Jesus. Ele está lá, ele sabia tudo que ele ia passar. Ele disse: se eu quisesse, eu pediria e meu pai mandaria uma legião de anjos. E acabaria com Jerusalém. Mas o que meu pai quer é que eu me entregue. Então vamos parar para pensar.
Nesse processo aqui, eu passando por uma aprovação, a aprovação chegou. Se eu pedir, eu posso ser atendida. A pergunta é, será o melhor? E outra, é mais fácil eu estar certa e Deus está errado, ou ele está certo e eu estar errado? Então isso nós vamos encontrar no livro Renúncia ao Alcione. Todo momento que ela se fazia, se curvava perante a vida. Por mais que ela viesse a sentir dor. Nós ainda não temos essa maturidade. Um filho adoece, Deus o livre. Um amor adoece, Deus. Construção quer dizer o quê? Que nós temos que nos entregar? Não. Eu estou querendo dizer que nós temos que viver com fé. Sem desespero, sem medo. O máximo que pode acontecer é matar um corpo, mas nunca a alma. E eu tenho a certeza que a dor que bate na minha porta é o credor. É o credor. Ou é o professor, o educador, querendo fazer com que eu cresça, com que eu venha a evoluir. Entendemos aqui? Vocês entenderam essa particularidade desse grupo? Exigindo de nós quem? Dos amigos espirituais, particular cuidado, exigindo. Ora, nós somos espiritualistas, por exemplo, aqui o doutor Bezerra deve estar com o ouvido. Gente, o que a gente chama o doutor Bezerra, não sei quem vai operar aqui, a falange do doutor Bezerra, que é a falange de André Luiz, que é a falange de Emmanuel, falange de quem mais, mano? Diz aí para me pedir, porque é assim. Ele diz, exigindo de nós particular cuidado, pois que, pelos seus testemunhos de diligência, né, zeloso na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para o serviço da frente. Vamos lá. Apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem desarmonias e angústias que lhe ameaçam o equilíbrio incipiente. Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Instituições de restauração de forças abrem-lhes as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. A princípio, recebem-nos a influência inconscientemente. Em seguida, porém, fortalecem a mente devagarinho, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras, por intermédio de recordações imprecisas. Olha só, vamos comentar isso aqui. Não lhes falece, porém, para esses nossos irmãos que ficam a pedir, que têm medo, que se desesperam, que não é o nosso caso. Não lhes falece, porém, não falta, né? A assistência precisa. Instituições de restauração. Gente, que é só parar para pensar. Jesus nasceu na terra. Qual foi a profissão dele? Carpinteiro. Já pegou leve? Pesado. Começou com quantos anos? 12. Foi até 30. Os 3 últimos anos dele foi como? Trabalho árduo, pregando, curando. No livro, não me recordo agora o nome do livro, atendeu para mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas, todo mundo queria ser curado. E Pedro olhava para o Senhor e via que ele estava cansado. Todos querem ser servidos e ninguém se predispõe a servir. E acabou no final ele sendo o quê? Crucificado. Então, se com Cristo fizeram isso, que é puro, imagina nós. Então, por que nós pedimos tanta moleza? Aí pega uma Madre Teresa, o serviço que Madre Teresa fez, pega o nosso Chico, o trabalho que ele fez, pega a irmã Dulce, o trabalho que foi feito, pega um Gandhi, o trabalho que foi feito. Essas grandes almas realizam um trabalho muito nobre.
e sofrem. É a história da Teresa d'Ávila, caminhando, caiu uma chuva, ela cai no riacho, e ela, coitada, não sabia nadar, começa a se bater, e aparece uma mão e tira ela, né? Se materializa uma mão e tira. Vê uma voz, ela diz assim: tá vendo, Teresa, como eu trato os meus amigos? Ela diz: é por isso são tão poucos, Senhor. Por isso são tão poucos. Por isso são tão poucos. Então realmente é vir, mas ser. É hora do testemunho? E o meu testemunho não é um testemunho para o coletivo, é um testemunho pessoal. O testemunho dessas grandes almas é em prol de um coletivo. O nosso testemunho não é pessoal. É encrenca só comigo. Eu ainda não tenho capacidade de dar esse grande salto, essa grande... Não é isso. Ele só quer que eu aprenda a dar um testemunho pessoal, para depois eu conseguir fazer um coletivo. Eu ainda não fui chamado para o trabalho de Franciscano Xavier, Madre Teresa, não. É o pessoal. É eu e os meus. Eu e minhas dores. Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Instituições de restauração de forças abrem-lhe as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. A libertação pelo sono é um recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. A princípio, recebe-nos a influência de forma o quê? Inconsciente. Em seguida, porém, fortalece a mente devagarinho, gravando-nos o concurso na memória. Começa a fixar na memória, apresentando ideias, propostas, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras, por intermédio de recordações. Vocês já passaram por isso? Tem aquela ideia, aquela sugestão, fez breve pausa e concluiu. Os demais são colaboradores de nosso plano em tarefa de auxílio. Então nós temos aí 960 espíritos encarnados, trabalhadores, estudantes de grupos aqui na Terra. E quantos? 200 de espíritos desencarnados no mundo espiritual participando dessa palestra. E nós, de certa forma, também iremos acompanhar toda essa palestra. A organização dos trabalhos era digna de sincera admiração. Estávamos num campo substancialmente terrestre. A atmosfera impregnada de aromas que o vento espargia em torno recordava-me o lar na terra, contornado de seu jardim em noite cálida. Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse, em outro tempo, aquela bendita oportunidade de iluminação? Fica a dica, tá, gente? Nós estamos aqui, encarnados, recebendo. A nossa cara no mundo espiritual. Oi? Tudo bem? Você conhece isso aqui? Estudei no André Luiz. De que isso te serviu, Conceição? Aí vai ficando vermelho. Assim. Eu achei que era só brincadeira. Não, filha, era sério. E vai demorar para voltar, porque o povo lá nem engravidar quer. É 1, 2 e lambos beijos. Vai ter que entrar na fila. Mas vou voltar para a Terra? Não, para a Terra não, filho. O povo lá já está mais evoluído. Você vai para outro planeta. Mas tem ar-condicionado? Não, filho. É quente igual Manaus. Olha. Meus amigos, no livro, essa semana, Revista Espírita, tem um caso lá de uma criança de 11 anos de idade, próxima à Alemanha. Ela estava brincando com outras crianças. Ela pegou o baú, tinha um baú,
ela pediu que as 5 crianças adentrassem no baú, crianças entre 4 a 6 anos de idade. E menino, todo mundo entrou, achou o máximo, ele trancou e ficou em cima. Esperou todas as crianças morrerem asfixiadas. 11 anos de idade. Está lá no Revista Espírita. Foi evocado um espírito para saber que capeta era esse. E o espírito disse que essa criança, esse espírito, não era do planeta Terra. Era de um outro planeta inferior à Terra. E que solicitou, olha aí a história do pedido, solicitou, deve ter enchido a paciência do anjo da guarda dele, porque ele já achou que estava evoluído lá no planetinha dele, para encarnar na Terra. E arrumou débitos enormes. Vai voltar para lá e vai ter que refazer, cheio de encrenca. Por ter matado essas 5 crianças asfixiadas. Ele ainda abriu, viu que uma estava viva e fechou de novo. Que era para matar tudinho. Tamanha perversidade. Entendemos? Então, às vezes, nós vamos encontrar com algumas criaturas aqui que realmente você vê que não encaixa. É primitivo demais. Isso aí são espíritos que também migram de outro planeta para ver se consegue se sociabilizar e às vezes não consegue. Então, a próxima semana nós vamos já adentrar com Eusébio. Vamos acompanhar essa palestra. Muito boa essa palestra, olha. Só a oração do homem. Gente, quem puder em casa, tiver tempo, tiver disciplina para fazer isso, a oração dele, de Eusébio, que ele vai fazer, ele cita várias passagens do Evangelho. Várias passagens. Dá um exemplo. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Ele está citando o quê? Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Cada passagem dele é uma citação do Novo Testamento. Veja se você consegue fazer esse quebra-cabeça em casa. Muito bom. Dúvidas? Foi bom o estudo? Tudo certinho? Deu para aprender alguma coisa? O que é que vocês aprenderam hoje? Deve fazer bastante pedido para encher a paciência do Dr. Bezerra, né? Vamos orar então? Não tem pergunta? Vocês disseram que foi bom. Agradecidos te somos, amor de nossa vida, por estarmos aqui, por essa oportunidade de estudar o mundo espiritual, à luz da doutrina espírita. E encontramos, Senhor da vida, em cada estudo, um chamado, uma advertência, o ABCD do mundo espiritual, para que nós possamos nos alfabetizar na espiritualidade maior. Que nós possamos, amor de nossa vida, nos identificarmos na condição de espírito que somos, temporariamente habitando um corpo físico, que o mundo social, a profissão, o lar, a família, tudo isso é material pedagógico para a minha evolução. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade e evoluirmos, Jesus, crescermos como espírito que somos. Muito obrigada, amor querido, e muito obrigado a todos nós e a todos os amigos espirituais aqui presentes.